E aí galerinha do Soccer, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí pessoal, favorável, hein? Então galera, vamos começando aqui mais um The World Soccer de hoje. E vamos com o nosso quadro Por Onde Anda. Exatamente pessoal. E o nosso personagem de hoje será Perdigão. Exatamente, o ex-jogador de futebol Perdigão, que jogou no Inter, passou pelo Vasco, teve uma passagem também pelo time do Corinthians, pelo Sport, né? E até quando lançou a Arena Corinthians, né, o Perdigão estava lá, compareceu, jogou bola com todo mundo lá, o Perdigão, ou Perdimito, né? Vamos saber por onde é que anda o Perdigão, o porquê desse apelido Perdigão, né? Vamos também saber se ele tem outros apelidos, se ele ainda joga bola, se ele joga bola ainda, por onde ele tá, o que ele tá fazendo, como que tá jogando, né? Vamos saber um pouquinho mais aí sobre a carreira, sobre Perdigão, o que ele anda fazendo, por onde anda Perdigão. Vamos lá, confiram aí o vídeo e se você gostou do vídeo, né, se você gostar desse vídeo, já deixa o seu joinha, né, se inscreva aqui no canal, é muito importante a sua inscrição, certo? Então vamos lá galerinha, e no final do vídeo também eu vou colocar alguns lances, alguns gols desse mito pra galera matar a saudade de Perdigão, certo? Então galerinha, até mais, até o próximo vídeo, até o próximo The World Soccer, fiquem aí com o especial Por Onde Anda com Perdigão. Bom gente, vamos começar aqui, né? O nome dele não é Perdigão, tá gente? Vamos deixar bem claro. Ele chama Cleiton Eduardo Vicente, né? Mais conhecido como Perdigão, como todo mundo conhece, né? Ele nascido em Curitiba, dia 28 de junho de 1977, né? O Perdigão não joga mais bola, tá? Ele está aposentado atualmente, né? E por que do apelido Perdigão, né? Vamos falar aqui pra vocês agora o porquê desse apelido, né? Bom, ele tem esse apelido, né, em virtude de seu pai, né, ele ter trabalhado na empresa produtora de alimentos frigoríficos, a Perdigão, lá no Paraná durante a infância. Então, durante a sua infância, né, o Perdigão teve seu pai trabalhando nessa empresa, a Perdigão, e aí, né, ficou esse nome aí, pegou o apelido Perdigão aí, como todo mundo o conhece no meio do futebol, né. E a sua passagem mais marcante no futebol foi no Internacional, né. O Perdigão ele foi contratado pela equipe colorada, né, em 2005, depois de um bom campeonato gaúcho pelo 15 de novembro, de Campo Bom, quando foi vice-campeão, né, com a equipe do Vale dos Sinos, né. E no Inter ele participou dos vice-campeonatos brasileiros de 2005, que foi o campeonato brasileiro que todo mundo falou que foi roubado e tal, que o Corinthians acabou sendo campeão, e de 2006 também, né. E dos grupos que conquistaram a Copa Libertadores e um Mundial Interclubes em 2006, né, e a Recopa Sul-Americana em 2007. Então o Perdigão estava no elenco quando o Inter conquistou aí esses títulos todos, né. E apesar de ser transferido para o Vasco da Gama em 2007 e de ter marcado apenas um gol em sua passagem por Porto Alegre, Perdigão ainda continuou sendo bem quisto pela maior parte da torcida do Inter. Então o Inter ainda gosta muito, né, tem muito carinho pelo Perdigão aí, né? E no Vasco da Gama, né, em junho de 2007, né, o jogador foi anunciado como reforço do Vascão, né, assinou um contrato válido até o fim de 2008, né, mas porém ele não fazendo bons jogos, não fazendo boas atuações, ele permaneceu no clube por apenas 6 meses, ficou apenas meio ano na equipe do Vasco e foi-se embora, até que no início de 2008 assinou um contrato com o Corinthians por uma temporada, né? Corinthians, um dos maiores clubes aqui de São Paulo, né? O Perdigão veio, assinou o contrato, só que ele não conseguiu demonstrar bom futebol nas oportunidades cedidas no time titular, né? E no Corinthians ele foi vice-campeão da Copa do Brasil de 2008, vencida pelo Sport, e campeão da Série B pelo Corinthians. Então aí no Corinthians o Perdigão teve esses dois títulos, né, a Série B e o vice-campeonato da Copa do Brasil. Após isso o Perdigão saiu do Corinthians, né, e né, após teve uma péssima passagem pelo time do Corinthians e tal, né, e ele acabou se acertando com o São Caetano em abril de 2009 para ser um dos líderes do time do ABC, né, paulista, a voltar para a Série A, né. Aí só que ele ficou encostado no time do ABC, né, depois da chegada do técnico Antônio Carlos, com quem ele já tinha trabalhado
lá no Corinthians, lá no Parque São Jorge, né, na sua passagem pelo Corinthians, e também ele acabou perdendo mais espaço ainda, né, depois das chegadas de Adriano e Jairo na equipe do São Caetano, né. Aí a sua passagem pelo São Caetano, onde chegou para disputar a Série B, foi curta. Perdigão atuou em 3 jogos apenas, e desses 3 foi titular apenas em um jogo. Então não foi uma boa passagem também do Perdigão pelo São Caetano, né? Aí no início de 2011, o experiente jogador Perdigão aceitou o desafio de disputar a 3ª divisão do Catarinense pelo tradicional Clube Atlético Operário da cidade de Mafra, né? E esperava-se, né, que sua vasta experiência no futebol pudesse fazer a diferença nos momentos decisivos, né, para o time, visto que a equipe catarinense era formada por jovens valores que buscavam um lugar ao sol, né? E porém, né, antes de defender a camisa do São José, que disputava a 2ª divisão do Paranaense no primeiro semestre, e no segundo defendera as cores do Operário de Mafra, né? Tendo em vista que, vou explicar para vocês, que esses 2 clubes firmaram uma parceria e ambos os clubes eles utilizariam o mesmo plantel, os mesmos jogadores, né? Só que, entretanto, o clube do São José não fez uma boa campanha no campeonato, inclusive abandonou o campeonato na metade da competição, com apenas 10 jogos disputados, que acabou não dando muito certo. Tendo em comparação que era praticamente o mesmo elenco a que a Mafra não entrou na disputa do Catarinense, né? Aí, como eu falei pra vocês, o Perdigão ele já é aposentado, não joga mais futebol, né? E, né, após a fraca passagem, né, por esses times de expressão na sua carreira, após internacional, Perdigão ele assinaria com o Guarani para jogar o Campeonato Paulista de 2011 pela Série A2. Com o não andamento da transação, né, ele ficou sem clube um bom tempinho aí e decidiu então se aposentar e cursar a faculdade de Ciência do Esporte na PUC de Campinas, né? E ele pretende também cursar Direito para no futuro tornar-se dirigente de futebol, né? E no ano de 2012, em sua cidade natal, fundou a instituição Perdigão 10, né? É uma coisa muito bacana aí, que é uma instituição voltada para ajudar as crianças carentes através de atividades educativas e esportivas. Então essa foi um pouco aí da carreira do Perdimito aí, né? Ele também, como eu falei aqui para você na sua vida no futebol, teve alguns títulos também, né? Como pelo Paraná Clube, ele ganhou o Campeonato Paranaense em 95 e 96. Já pelo Joinville também, ele ganhou o Campeonato Catarinense no ano de 2000 e 2001, né? E no Internacional, né, ganhou já aqui os títulos que eu já falei para vocês, né? O Mundial de Clubes da FIFA de 2006, a Copa Libertadores da América de 2006 e a Recopa Sul-Americana de 2006. Então percebemos aí que até o Perdimito tem Mundial de Clubes. E o time do Palmeiras? Não, o time do Palmeiras não tem Mundial de Clubes ainda, né? Até porque o palmeirense fala que 51 é mundial, mas 51 todo mundo sabe que é apenas cachaça e nada mais, né? E também pelo Corinthians, como eu falei para vocês aqui também no vídeo, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro da Série B e foi vice-campeão da Copa do Brasil de 2008, que foi vencida pelo time do Sport. Então essa foi um pouco da carreira do Perdigão, do Perdimito. Ele já não está mais jogando bola, está aposentado, né? Tá fazendo esses cursos aí na PUC de Campinas, pretende ser advogado, né? Se formar em direito para estar aí no meio do futebol como empresário, né? De jogador, para gerenciar a carreira e tudo mais, para ajudar aí os jovens talentos aí que tá começando agora no futebol, né? Para orientar e tudo mais aí. E é isso aí. Esse foi um pouco da vida do Perdigão, do Perdimito, né? E agora vou colocar e fiquem aí agora, né, com alguns lances, alguns gols do Perdigão, esse mito, para quem tá com saudade aí de ver essa fera jogando, né? Então, bora lá para os lances de Perdimito. De conjunto
imantado por el balón, observan la acción, pero nadie va con el mediocampista central, bien con la libertad con la que le pega Perdigão, intocable para un conjunto que se precia de defender bien en ese tipo de situaciones. Opiniones, ¿dónde estaba Rivera? ¿Dónde estaba Jaime Caicedo? Agora, Perdigão me diz o seguinte, enfrentaria a Alemanha numa boa, tu acha que... Como é que vai ficar esse jogo aí? Estamos esperando, né? Ver se eles vão cair no terreno aí. Se cair aqui, chibata neles, né? Acho que eles não aguentam, nós não, estamos bem preparados, né? Focado nos últimos encontros que tivemos aí. E tenho certeza que se eles caíssem aqui, eles não aguentariam não. Deu força pra mim eu fui, tentei fazer as coisas da melhor maneira possível, né? Acertando, errando, como sempre, tudo na vida, mas sempre pregando, né, as coisas certas, as coisas exatas, fazendo aquilo com transparência e nunca tentando enganar ninguém. Tua passagem pelo Inter, o que mais te lembra? Assim? Para além do Mundial, né? Que acho que foi o maior título da tua carreira, o que mais tu lembra assim, do Inter? Não, com certeza, Mundial, Libertadores, a minha chegada, né? Eu vindo de clubes menores, né? No caso do 15 de Campo Bom na época, e chegando no clube internacional, né? Isso em 2005, né? Uma potência, né? Sem dúvida nenhuma. As emoções que eu vivi ali, todos os amigos que eu fiz. E sem dúvida nenhuma, o carinho que o torcedor colorado tem por mim. O povo gaúcho no geral, apesar de eu ter jogado no Inter, né? Os próprios torcedores adversários também sempre me respeitaram, tiveram um carinho por mim. E o torcedor colorado, que sempre foi fantástico comigo, me apoiou muito. Sem dúvida nenhuma, uma lembrança que sempre está na minha memória. Vou dar uma pergunta para ti aqui. Os piratas, até depois que vai estar passando aí. Pergunta pro Perdigão, se ele assumisse, né, ou assumiria como técnico, permitiria a cerveja e o churrasco na concentração? Com certeza, tudo na hora certa, entendeu? Tudo com o seu tempo, tem um momento de lazer, né? Existe hora para tudo, hora de fazer o trabalho, hora das brincadeiras, hora da seriedade, hora um pouco mais descontraído. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que com a minha comissão, com meus companheiros de trabalho, a gente escolheria a melhor hora, né? Uma melhor hora, um momento ideal. E sem dúvida nenhuma, isso não interfere em nada. Quem é o Perdigão hoje do futebol brasileiro? Quem é o cara que se assemelha a ti assim, no Brasileirão, dos times aí nacionais? É difícil, cara, falar assim, porque é um estilo... Dentro e fora de campo. Eu não sei, por fora de campo, não sei acompanhado a rapaziada, entendeu? Não sei, cara, é difícil falar, porque hoje os jogos dos atletas hoje não se encaixam no meu estilo, né? Hoje o meu estilo era mais difícil falar, cara. Vamos ver. Se fosse para botar mesmo, o cara que coloca uma bola, que enfia uma bola, só que não é tanto marcador, é o Ganso, né? Que tem uma qualidade, né? Eu por ter origem, ter saído de meia, virado segundo volante, eu tinha essas características.